Boa noite, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Mais um bate-papo aqui dos Guardiões da Família hoje. É ou não é? E hoje nós vamos falar aí dos sinais que ele ou ela estão fingindo que superaram você. São sinais, não são certezas. Por que eu falo isso? Porque às vezes a pessoa coloca assim, então é certeza, mas são sinais muito fortes que provavelmente essa pessoa está fingindo ainda se superou você ou não. Nós vamos bater um papo sobre isso, né? Vamos falar bastante sobre isso. E quem quiser hoje, no final do conteúdo, como eu prometi, eu vou trazer alguém ao vivo aqui no Instagram. Tem que ser no Instagram, pessoal. Quem está aqui no YouTube, no Facebook, no final do conteúdo, eu vou chamar de novo. Corre lá para o Instagram, hoje em especial, tá? Hoje em especial, a gente pode até fazer mais rodadas dessas, se for legal. Depois eu faço uma enquete lá se vocês gostaram, etc e tal, né? Mas hoje em especial, se você puder, corre lá para o Instagram, se você quiser participar e entrar ao vivo comigo no final aqui da nosso bate-papo, tá bom? Vai ser bem legal. Não é para ficar se expondo nem nada, mas tirar uma dúvida. Tirar uma dúvida, eu vou poder fazer algumas perguntas para a pessoa e assim por diante, tá bom? Então, pessoal, hoje quem está chegando aí, vamos falar dos sinais que o ex, né, ele ou ela, podem estar aí colocando, podem estar dando esses sinais que está fingindo, né? São sinais que ele está fingindo que já superou você, tá certo? E esse é um assunto bem legal, porque muitas pessoas ficam em dúvida em relação a isso, né? Então, assim, mas por que ele está fazendo isso? Será que... E começa. Então, nós temos uma característica que nós vamos falar aqui, de querer ficar adivinhando esse tipo de situação, e gera muita ansiedade, né? Nossa, hoje o dia, pensa num negócio corrido, hoje o negócio foi doido, né? Foi uma sessão e uma mentoria atrás da outra, assim, foi uma colada na outra mesmo. Eu nem saí daqui hoje, gente, o negócio tá pegando, graças a Deus, maravilha, pessoas se transformando, né? Um monte de gente já chegou aqui, não consegui nem dar boa noite para a galera. Boa noite, geral! Sejam bem-vindos aí. Que bacana, muito bom, muito bom. Então, vamos correr para o abraço. Vamos começar a falar do nosso conteúdo de hoje, para que a gente tenha aí um tempo de conversar no final aí, para quem quiser subir. Então, pessoal, vamos falar sobre isso, então. Quais são os sinais que ele ou ela está fingindo, né, que superou você? Isso é muito legal, porque é normal, nós queremos adivinhar tudo. Você já percebeu isso? A gente quer adivinhar os nossos sentimentos, o que está acontecendo? Quer ficar, sabe, adivinhando as coisas. Palpite, né? Quer ficar dando palpite. Quer adivinhar o que ele sente, quer adivinhar as intenções dele, dela, quer adivinhar por que está fazendo isso, o que será que isso significa, o que será que aquilo significa, por que tem essa reação? E a gente fica nessa loucura, né? Nessa insanidade de querer buscar as situações aí de querer entender o que o outro está passando, está pensando e assim por diante, né? Então, hoje eu resolvi trazer esses sinais aí para você, para te ajudar, né? Para te ajudar a perceber o que tem por detrás, né? De algo que ele ou ela está fazendo, que está tentando superar, né? Ou está fingindo que está te superando, e muitas vezes é para te deixar mais confuso ou para ter uma resposta daquilo que você está sentindo, né? Para ele também ter uma resposta e se sentir mais confortável. Então, pessoal, é engraçado, né? Porque o ser humano tem muito esse negócio do jogo, né? É tudo jogo emocional, jogo da negociação, tem muito jogo. Então a gente tem que saber jogar o jogo. Não adianta reclamar do jogo. A gente tem que saber jogar o jogo, tem que saber perceber, né? É que nem na negociação. A minha esposa fala muito isso. Ela vira e fala assim: por que as pessoas anunciam o apartamento por X, aí o outro vai oferecer menos, aí você não aceita, aí você pode dar um desconto, aí o outro sobe um pouco? Por que a gente não fala assim, o valor é esse, não negocia? De certa forma, pessoal, ela tem razão, né? Seria mais prático, sim ou não? Só que existe algo por detrás disso, que é o quê? A sensação de que você teve um ganho de alguma forma. Então, isso melhora o resultado da negociação. Os dois lados saem com aquele sentimento de ganhar,
né? De ficar satisfeito, entende? É muito interessante isso. Então, aquela história, o cara coloca o preço lá em cima porque ele sabe que vão pedir baixo. O cara que está comprando sabe que vai ter que jogar lá embaixo porque aquele lá está pedindo mais. Então, quem é que ganha? Né? Ganha quem contar a melhor história. Já ouviu isso? Pode ver, negociação é quem conta a melhor história. É muito legal, pessoal. Pessoal, se o tema de hoje sobre será que ele está fingindo ou não está fingindo faz sentido para você, aperta aí o coraçãozinho, aperta o aviãozinho, manda nos grupos aí de WhatsApp, marca as pessoas que fazem sentido para você, tá certo? Para que a gente possa evoluir aqui no nosso bate-papo hoje, que vai ser bem interessante e diferente, né? Porque eu vou acabar chamando alguém aqui no final para bater um papo comigo, tirar suas dúvidas, né? Vamos ver o que acontece hoje, né? Então, começando já, olha aqui, já tem a galera, Alexandre, André, o pessoal já está falando aqui, já estão fazendo algumas perguntas, né? A Sônia colocou, ó, que legal, né? Ouvir você sempre me faz bem, olha que legal. Pois com você adquiro força e conhecimento para tentar resgatar meu casamento. É isso aí. Primeiro resgatar a sua vida, hein? Nossa, pessoal, desculpa, hein? Hoje eu falei o dia inteiro, tá acabando a voz. Ó. Eu vou tomar muita água durante a nossa sessão de hoje, hein? Vou tomar muita água. Olha a Karen aí. Fala, Karen, seja bem-vinda. Vão para cima, todo mundo, Gustavo aí. Que maravilha. Então, pessoal, vamos lá. Tudo isso daí, nós vamos começar a avaliar, tá? Para poder perceber. Então, qual é o primeiro sinal? Qual o primeiro sinal que ele pode estar sentindo, né? Ou, aliás, fingindo que superou você? É quando bloqueia você, presta atenção no que eu vou falar. É um conjunto de informações, então você tem que entender. Quando ele ou ela bloqueia você nas redes sociais e começa a ter algumas ações mais dramáticas online, entende? Ou seja, aí começa a falar, ele ou ela começa a falar, inclusive, de forma mais agressiva nas suas costas, né? Com as pessoas que estão com você, né? Que conhece você e fala, não, porque aconteceu isso, tal, não sei o que, você vê que a pessoa está meio irritadiça, tá? Ou aquelas pessoas que fazem questão, não é a pessoa que fala que tá tudo bem, é aquela pessoa que parece que faz questão de falar para todo mundo que não quer mais nada, que tá ótimo e não sei o quê, e aí na frente todo mundo tá super bem, entende? De repente até com alguém. Normalmente isso daí, pessoal, é um sinal de que ele tá querendo perceber você, né? Perceber qual vai ser a sua reação. Você vai ver que isso vai acontecer já já também, né? Vou falar de um outro sinal que cai no mesmo lugar. Ou então, quando mantém algum tipo de assunto com amigos, familiares, colegas, entre que você também conhece muitas vezes, e que de alguma forma envolva você nesse assunto. Olha que interessante, né? Quer queira que não, tá conversando, tá, isso aqui. Inclusive ele comentou de você, ou ela comentou de você, ou a gente começou a falar e o assunto acabou rolando e vocês estavam no assunto, etc e tal. Então, normalmente isso aí é um sinal também, tá? Então aquela história, bloqueou, mas por detrás existe algo acontecendo. Entende? Existe algum tipo de comunicação, né? Ou então, quando a pessoa, de repente, também fica apagando todas as fotos que vocês estavam juntos, assim, meio que de uma forma muito abrupta, entende? Pode indicar, pode. Pessoal, presta atenção no que eu vou falar. Isso não são certezas, são sinais fortes de acordo com a experiência que a gente tem. Normalmente acontece isso. Por quê? Porque eu já falei para vocês, eu também atendo pessoas que estão querendo sair. E a primeira coisa que eles me perguntam, não, eu quero sair, então assim, eu não vou falar mais, eu vou apagar as fotos para não dar esperança e não sei o quê. Mas na verdade ela está cheia de dúvida. Entende? Então ela vai colocar isso lá para fingir que superou, para que você desencane, mas muitas vezes não é isso. Então a pessoa começar a ter essa ação meio dramática online, vamos dizer assim, né? Como, por exemplo, sai apagando tudo, conversando com pessoas, meio com pessoas, né? Nas suas costas, mesmo depois de te bloquear, etc e tal, isso pode indicar que ainda tem aí entre vocês uma conexão emocional, certo? Uma conexão emocional com vocês, né? Então, no caso dele ou dela, com você, tá certo? A Gé aqui colocou, tô passando por isso. Isso está acontecendo comigo, mas no caso, ela está em outro relacionamento. Não interessa, o Everton. Esse negócio está em outro relacionamento, meu.
Isso daí tem um monte de situação aí que, nossa, eu vejo muito os tais dos relacionamentos rebotes, os tais das questões. E sabe o que é mais engraçado? Quando ele tá com essa pessoa, ele faz questão de estar super bem na frente de todo mundo, mas os bastidores nem sempre é assim. Nem sempre é assim, tá? De novo, né? Sabendo o que acontece nos bastidores, já vi isso acontecer. Então é muito interessante. Nem sempre está acontecendo isso, entendeu? Beleza? Então vamos lá. Qual é um outro sinal, né? Um outro sinal. Eles, olha só que interessante, muitas vezes ignoram as mensagens, certo? Ignora a mensagem que você manda, você mandou alguma coisa tal, aí a pessoa acaba ignorando, ela não responde, ela faz tudo para não entrar em contato com você, mas está massivamente olhando as suas atividades online nos stories, no Snapchat, no status do WhatsApp, né? Está ali sempre acompanhando. O que significa, né? De uma forma geral? O que normalmente significa? Significa que por debaixo daquela fachada, vamos dizer assim, que não querem ter você de volta, almejam muito saber o que está acontecendo na tua vida, né? Como é que está essa situação? Entende? Principalmente se aparece alguém aí no meio. Entende? Principalmente se aparece alguém aí no meio, né? Então, esse é um ponto muito interessante. E as pessoas ficam... Sabe o que é mais engraçado? Vocês vão perceber um negócio também. Sabe aquele amigo, aquela amiga, aquela parente, aquela prima, que não é ela necessariamente, mas essa pessoa próxima dela começa a ver todos os seus stories, começa a acompanhar tudo que você faz? Abre o olho, tá? Abre o olho que é um leve trás aí forte, tá? É um leve trás forte. E, né, dentro do processo todo que eu falo, a gente pode usar isso a nosso favor, porque que é uma coisa que a gente pode usar a nosso favor é o mal, né, do ser humano, que é a fofoca. O ser humano é um bicho fofoqueiro, né? Gosta de uma fofoca, é uma maldição, mas gosta de uma fofoca, né? Sai dessa, hein? Isso aí só faz mal para a nossa vida. Mas as pessoas são, então elas têm o leve trás. Tem aqueles ainda que são maldosos, né? Então vão levar a informação e vão falar daquele jeitinho, falar assim, não, você não sabe como é que tá. Não é assim? Você não sabe como é que tá. Olha, eu vi uma foto lá, tá, não sei o quê. Gente, tem gente que parece que é do mal. Fala uma informação, inclusive às vezes para você, que não agrega valor nenhum e só vai te machucar. Já viu isso acontecer? É direto, eu vejo isso, pessoal. É direto. A pessoa fala, você viu tal pessoa, tal. Meu, eu não quero saber. Caramba, bicho, entendeu? Isso quando é com você, inclusive, mas também acontece pro outro lado, viu? Não se enganem, mas acontece pro outro lado também. Vanessa. É verdade, Vanessa. Eu quem diga. É complicado. E machuca. Não tem necessidade disso, né? Não tem necessidade disso, mas as pessoas fazem, sabe? As pessoas fazem. Então, só que se você usar isso a seu favor, é uma coisa que vai dar um bom resultado aí, que você pode ser bem inteligente em relação a isso, tá? Mas o que a gente quer saber agora não é como você usa, é como que você percebe que a pessoa, né, o sinal que a pessoa está fingindo. Então, é essa a questão, tá? Ela ignora, ela não responde, você coloca uma postagem, ela não curte, sabe aquele negócio? Ela não faz nada. Mas você postou alguma coisa lá, né? A pessoa tá lá, tá sempre vendo, ou as pessoas estão muito próximas, tá todo mundo vendo. Todo mundo sabe o que tá acontecendo na tua vida que tá em volta dele. Ou dela. Vocês estão entendendo, galera? Hoje o assunto é mais light, nós não estamos falando tanto de desenvolvimento, né? Nós estamos falando de comportamento da outra pessoa para que você tenha aí uma pequena leitura do que esteja acontecendo, tá bom? Tá fazendo sentido, pessoal, para vocês? Quem está passando por isso? Fala para mim, deixa eu ver aqui os comentários. Quem que já está passando por isso? Tem mais uns dois aí que eu vou falar para vocês. Será que a pessoa realmente supera depois de relacionamento de 22 anos? Claro que supera. Dá uma de durona, mas será que não sente falta mesmo? Meu, primeiro que 22 anos não se apaga da noite pro dia, né, meu amigo? Não se apaga da noite pro dia, tá? Não tem como. E o tempo, o que pode acontecer é que o tempo, exatamente pelo tempo que ter ficado muito tempo junto, se machucou muito no final, você vai precisar de mais tempo para essa pessoa poder se desconectar do que era negativo, entende?
Olha lá, eu já passei por isso, estou passando por isso. A minha esposa está me desprezando, rejeitando. Então, esse é o ponto, né? Ô, Eric, a tua esposa está te desprezando e te rejeitando. Primeiro, quando eu leio isso, eu faço algumas interpretações aqui, tá, galera? Quando eu leio isso, eu posso alucinar aqui, depois você me corrige aí. Mas me dá a sensação que o quê? Se ela está te desprezando e te rejeitando, é que você está entrando em contato, né? Você está entrando em contato, de alguma forma você está querendo falar, etc e tal, e ela está te rejeitando. Então, talvez seja o momento de você deixar todo mundo entrar no estado neutro. Você primeiro, como eu sempre falo, e ela, né? Aplicar o famoso contato zero aí. Se você quiser, tem outros vídeos aí nas minhas redes que falam sobre isso, né? Então, é importante. Por quê? Porque esse momento, qualquer movimento seu, a pessoa está identificando, ela está interpretando que qualquer movimento seu significa que você está querendo voltar. Então, ela rejeita, ela ignora, ela despreza, vamos dizer assim, para não te dar nenhuma, como é que se diz? Nenhuma esperança, falsa esperança, sabe? Aí a pessoa age de forma mais agressiva em relação a isso, entende? Então, você precisa saber virar o jogo do sentimento e baixar a guarda, não pelo racional, pelo emocional. O jogo sempre está pelo emocional, nunca pelo racional. Se você ficar tentando convencer a pessoa, você vai dar um tiro no pé. Tá entendendo, galera? Vai dar um tiro no pé. Então, não deixe isso acontecer, tá? Você tem que ser inteligente emocionalmente, numa recuperação de relacionamentos, qualquer que seja, né? É sempre emocionalmente, tá? Vamos pegar mais uma pergunta aqui aleatória aqui, ó. O Claudemir falou, estou separado há 8 meses, fui casado por 18 anos, e minha esposa saiu de casa, deixou tudo. Aí você tem que saber qual foi o histórico dessa decisão abrupta, né? Pelo jeito foi abrupta, né? O Claudemir colocou, tudo que faço para tentar, só recebo não, não, não. Porque você está tentando trazer ela de volta. Ué, Luciano, mas não é assim que tem que fazer? Não! Não! Você não vai tentar falar, tentar mostrar, tentar agradar, tentar presentear. Não, tudo isso só vai afastar a pessoa de você, galera. Não é por aí. Você tem que reconquistar ela pela emoção, ela tem que voltar a te admirar, ela tem que voltar a te desejar, ela tem que dar os sinais. Senão você vai tomar não atrás do outro. Tá entendendo? Não é assim não, galera. Tudo bem? Tá fazendo sentido aí? Vamos lá, mais uma? Mais um sinal? Mais um sinal aí para você, ó. Quando tá exagerando os ciúmes com outra pessoa. Ah, a pessoa tá com alguém, né? O seu ex ou a sua ex está com outra pessoa. E aí ele começa a exagerar, né? Que está com a outra pessoa, que está se divertindo. Entende? Que está se divertindo, etc e tal. Ou seja, ele está spamming. Já ouviram falar isso? Spamming. Sabe quando você recebe aqueles e-mails repetitivos, iguais, um monte, um atrás do outro, tal, que eles consideram spam? Então, é quando o teu ex ou a tua ex está gerando spam nas redes sociais sobre a sua super felicidade, o seu super relacionamento e tal, e fica lá. Ou seja, a pessoa que superou verdadeiramente, ela não se preocupa de fazer esse tipo de situação tão exagerada, né? Porque isso normalmente tem a ver para que você enxergue, para que você fique sabendo o que está acontecendo. Entende? Então, por quê? Por que esfregar na nossa cara? Né? Por que esfregar na nossa cara? Por que fazer isso? Né? Ou seja, presta atenção, pessoal. Normalmente, né? Ninguém faz isso no seu natural. Entende? Ninguém faz isso no seu natural. A não ser que a pessoa queira saber qual será a sua resposta, a sua reação. Entende? Tudo bem? Então, alguma coisa ele está buscando ali. Tem uma pergunta boa aqui da Vanessa. Eu vou ter que ler. E quando nós que estamos postando, como é o meu caso, ele pode achar que estou forçando para mostrar para ele? Então, olha só, o que eu estou falando é de spam, não é eventual. Tá? Uma coisa que nem você posta lá o negócio dos seus filhos, etc e tal. Se você sempre teve o hábito, é uma coisa, né? Agora, você postar coisas que a sua vida está acontecendo, pô, eu saí aqui
Aí teve um negócio ali. Agora, se teve vários eventos, tem coisas que estão de fato acontecendo, não tem problema, tá? Pelo contrário, porque provavelmente, se essa pessoa está vendo o que está acontecendo, ele está sabendo do outro lado lá. Isso é bom, não é ruim. O que eu falo é do spam, é o exagero mora, assim. Você vê que é fora da caixinha, né? Tá bom? Gente, eu não acompanho a parada aqui de vocês, não. E por último aí, pessoal, quando a pessoa percebe que você possa estar com alguém, deduz que você está com alguém, ou percebe que você está na linha de ficar com alguém, né? E começa a te bloquear. Aí te bloqueia tudo de novo. Significa que tem conexão emocional. Aquilo incomoda verdadeiramente. Então ela vai... Aquela história, quer saber? Não vou... Isso aí, na verdade, só entrega o problema, ao invés de mostrar que está dentro do processo. Entende? Dentro do processo. Tudo bem, pessoal? Vocês estão aí? Estão aí, não estão? Vamos ver as perguntas e respostas aqui agora. Aprendi muito, que legal. Marcos, estou fazendo contato zero há 14 dias, onde minha ex me mandou mensagem. Postei uma mensagem de Nossa Senhora de boa noite no status. Ele respondeu boa noite. Ela respondeu boa noite. Marcos, boa noite, tudo bem. Amanhã pode pegar o celular que já formatei. Entendi. Cara, como ela quebrou e tem um porquê a mensagem, aí você pode falar, entendeu? Você pode responder. Boa noite, obrigado. É isso aí, perfeito. Beleza? Então, pessoal, vamos lá, vamos entender essa situação aqui dos sinais, né? Por que a gente fala isso? Porque nós também damos sinais. Nós queremos que a pessoa perceba também do outro lado que a tua vida está acontecendo. Você precisa fazer a sua vida acontecer. E aí não é o spam, não é o super exagero, né? Como eu estava falando. Mas é mostrar por quê? Porque uma vida ativa, uma vida bacana e diferente, né? Não é ficar postando incessantemente, como eu estava falando do sinal, né? Que ele está se divertindo, etc e tal, fazendo spam com outra pessoa, mostrando que sabe, é esse tipo de coisa que eu estou falando. Agora, se você está mostrando só que a sua vida está acontecendo sem nenhuma conotação, gente, tem gente que posta, aí coloca aquela música de fundo, que a letra tem um recado para outra pessoa, sabe aquele negócio? Isso é infantil. A pessoa se entrega completamente, sabe? Isso é insegurança. Se você faz isso, pare imediatamente. Para de ficar dando alfinetada indireta. A pessoa sabe. Ah, mas não era para ele. Então toma cuidado e pense. Se ele escutar isso aqui, ou ela escutar, ela pode perceber ou achar que é para ela? Pode. Isso pode prejudicar a imagem? Pode. Então não faz, pô. Ah, mas não tem nada a ver. Tem sim. Se você quer resgatar, tem. Você tem que saber como funcionar. Entende, pessoal? Então, cuidado, porque as pessoas têm mania de ficar colocando coisas para ficar agulhando, entende? Para ver se manda recado pro outro, para ver se entende, para mostrar que superou. Ah, vai sentir falta de mim, e não sei o quê. Umas músicas que eu vou te falar, viu? Pelo amor de Deus, ó, não dá, não. Não dá, não vou nem comentar. Não vou comentar, não vou comentar. Chega! Devo colocar a nossa foto no perfil do Whats? Eu não sei qual que é o contexto, Ricardo, precisaria entender, tá? Fica postando solteiro. Até quando? Até quando? Não sei, eu não entendi, Vanessa. Até quando o quê? Cortou aqui. Antes do contato zero, pedi os documentos para o divórcio. E ela não me respondeu, e não mandou, e nem deu satisfação. Alguma coisa está acontecendo, né? Que a pessoa que está com pressa, ela tinha resolvido isso rapidinho. Sim ou não? Gente, tem certas coisas que é óbvia, né? Só que a gente tem medo. Isso não quer dizer que ela desistiu, mas isso mostra que ela está em dúvida. A pessoa fala assim, ela está em dúvida, ela não sabe o que quer. Ela já falou para mim que não sabe se vai, não sabe o que sente, não sabe. Gente, o não saber é favorável. Entendeu? O não saber é a hora de deixar a pessoa ainda mais em dúvida ainda. Como? Através de grandes comportamentos inteligentes, saber mexer no ponto certo, entende? Não deixar o seu emocional tomar conta, fazer o afastamento verdadeiro, entende? Para que vocês possam se controlar, né? E possam ter o resultado que vocês querem.
O André aqui no YouTube colocou assim, ó, Luciano, caso a ex acabe se envolvendo com um ex dela, também é rebote ou o quê? Muito provavelmente, tá? Muito provavelmente. Pode ser sim. É que tem que saber a história deles, né? O que acontece? Quando você tá num lugar, aí você se envolve com o ex, né? Você é o ex, né? Com outro ex, vamos dizer assim, né? É um lugar, entre aspas, seguro, vamos dizer assim. Fácil de retomar e não se sentir no vazio, no buraco, entendeu? Agora, se você parar para pensar, né? Se era para dar certo com esse ex, já tinha dado certo lá atrás, lá que já foi, né? Então, não tem problema, não. Mas você não pode ficar parado, né? Faça o jogo para virar essa parada aí. Tira do pedestal, entendeu? E quando a pessoa te bloqueia total? Gente, a pessoa que bloqueia, ela não consegue ainda lidar com a situação, ela não quer ficar te dando esperança, ela tá com algum sentimento de raiva, porque, cara, quem que bloqueia o outro? Por que você bloqueia? Quem bloqueou alguém aqui? Compartilha aqui comigo na live, vai, todo mundo. Quem já bloqueou o outro? Bloqueou por qual razão? Porque eu quero que você coloque aqui, ó, eu já bloqueei por causa disso. Eu bloqueei porque me sentia assim. Eu bloqueei. Por que você bloqueou? Vamos lá, fala para mim. Quero que vocês compartilhem comigo. Por que você? Você que já bloqueou a outra pessoa. Deixa eu tirar aqui o raid aqui. Por que você bloqueou? Fala para mim. Vamos lá. Meu marido pediu os documentos da nossa casa e disse que ia procurar um advogado. Mas meu advogado não me autorizou a liberar os papéis. Porém, até hoje não deu entrada em nada. Ficamos 11 juntos, 7 casados. Tá vendo? Olha lá, o Alexandre colocou, eu bloqueei para não ver, porque me incomodava. O que mais? O Jadson colocou, por raiva. A minha ex já está com um ex de adolescência. Agora estamos conversando, pensando em voltar. Olha aí, ó. Tá vendo? É isso aí, galera. Juarez, obrigado pelo seu testemunho. Só tá validando o que eu tô falando. É isso aí, obrigado. Assim você alimenta a alma da galera aí que fica nessa dúvida. Ricardo, eu só tirei a foto do WhatsApp. Tudo bem, se era uma foto de vocês. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Isso é uma coisa que eu vou falar para vocês colocarem no coração. O WhatsApp é seu, então bota a sua foto. O perfil é seu, bota a sua foto. O resto você compartilha. Tá certo? Não faz essas coisas assim, não. De verdade. A sua identidade, cara, é você. Ali representa você. Não é, ali não é nós, ali é eu. Não é questão de egoísmo, é questão de saber quem eu sou. Procura não colocar casal, colocar essas coisas. De verdade, tô falando de coração. Ah, não concordo. Tudo bem, pode deixar, não tem nenhum grande prejuízo. Mas eu tô querendo dizer que isso tira, não diz nada. Ah, mas é que seu tio, ele fica bravo, ela fica brava. Isso é insegurança do outro, entende? E tá querendo marcar território, etc e tal. Eu relaxa. Você é você, você tem que saber a sua identidade. Vamos ver, o que eu quero saber mais, ó. A Beth colocou, eu já bloqueei porque ele ficava brigando pelo WhatsApp. Bom, mas aí ele estava tendo contato, né? O Márcio colocou, eu já bloqueei porque me fazia muito mal. Eu já bloqueei por raiva dela não me dar atenção. Eu bloqueei porque era tóxico, decidir que não queria mais, estava me incomodando. Vamos ver aqui no YouTube e no Face. O Thales, por não conseguir resolver uma situação e controlar a raiva. Eu já bloqueei para não ver as postagens dele com a atual. O que mais? Vamos ver aqui. Gente, qual foi a leitura que eu fiz aqui que diz que bloqueou porque superou? Tá entendendo? Eu bloqueei porque eu superei ele ou ela. Eu bloqueei porque eu estou em paz com ele ou ela. Não importa. Tá caindo ficha, sim ou não? Agora vocês estão entendendo? Nós fizemos uma enquete aqui, ó, ao vivo. Olha lá. Eu já bloqueei porque não me dá atenção. Por que tu não te dá atenção? Então eu bloqueei, não me dá atenção. Então o quê? Eu tô querendo atenção. Se tu não me dá, eu tô bravo. O Eric colocou, olha o meu comentário aí, cara. Cara, dá pra você copiar e colar? Porque até eu achar teu comentário de novo, amigo. É muita gente, cara. Eu não vou conseguir. Tá bom? Copia pra mim de novo aqui, o Eric, pra eu poder ver. Olha lá, o meu me bloqueou, me bloqueava antes o tempo todo. Qualquer coisa me bloqueava quando eu falava. E agora eu mesma mando
ele me bloquear. Ele disse que não. Caraca, gente, tá caindo ficha? Entende? Esse é o jogo. Então, só por que eu tô querendo dizer isso para vocês? Para vocês entenderem que essa questão do bloquear, entende? Não diz nada. Entende? Essa questão do bloquear não diz nada de negativo, só diz que ele tem o quê? Ele ou ela tem alguma pegada emocional amarrada ainda com você, caramba. A pessoa que superou verdadeiramente, meu, tá de boa, tá em paz, sabe? Viu, viu, não viu, não viu. Ah, tudo bem. Entende? Maravilha, galera? Então vamos entrar agora no nosso bate-papo. Eu vou dar 1 minuto para quem quiser concorrer aí para a gente poder bater um papo. Não dá para escolher todo mundo, né? Eu vou fazer aleatório aqui. Vou fazer um minuto de T, vou bater o dedo assim e vou ver. Vou chamar a pessoa, tá? O que acontece? Quem quiser, pessoal, que está aqui no Facebook e no YouTube, corre lá para o Instagram, porque eu vou chamar alguém do Instagram para subir comigo para conversar no ao vivo, tá bom? Então corre lá. Então eu vou responder mais algumas perguntas, ler mais alguns comentários, enquanto quem quiser vai para lá. Quem não quiser, vai para lá também para poder ver a conversa, né? Para poder ver a conversa, porque senão aqui no YouTube você não vai ver a divisão de tela. Tudo bem? Então corre para lá se você quer assistir direitinho. Eu vou deixar o áudio alto aqui. Muito provavelmente quem estiver no YouTube e no Facebook vai escutar, mas não vai conseguir ver, tá bom? Porque não tem como eu compartilhar a tela do Instagram aqui. Então corre para lá para todo mundo ver, quem quiser ver. É legal porque vai ser um bate-papo, etc e tal. A gente vai conversando sobre isso daí, tá bom? Então, enquanto isso, vamos lá. Eu vou ver algumas perguntas que ficaram lá para trás. Olha lá, ela já me bloqueou em tudo e depois tirou. E quando não bloqueia, nem tá ligando então? Ô, Vanessa, você para de ter essa mentalidade negativa. Tudo que eu tô falando são sinais, não são certezas, entendeu? Não é que ele não tá nem ligando então. Na verdade, ele tá pegado em outra coisa. Simplesmente é o que eu falei. Isso daí demonstra uma atividade. A ausência não demonstra o inverso exato. Entende? Não é uma coisa a outra. Então, se não bloqueia, quer dizer que não liga. Não é uma coisa exata a outra. Só que a ação demonstra uma coisa. Entende? Esse é o ponto principal. Tá? E assim, quer dizer que todo mundo que voltou, o ex ou a ex bloqueou? Claro que não. Não tem nada a ver. Eu só estou falando de um comportamento. Inclusive, desses sinais todos que eu coloquei aqui, às vezes a pessoa pode falar o seguinte, ó, ignora as mensagens, etc., não responde, mas olha, por exemplo, os stories, ou está conversando com pessoas, ou está sabendo, você sabe que estão levando para ele, etc., etc. e tal, mas ele não bloqueou. Entendeu? Ele não bloqueou. E assim vai. Muito bem, galera, chegou a hora de eu escolher a partir, eu vou, tô zerando os comentários aqui, ó, não vou nem olhar para cima agora. A partir de agora, quem mandar aí, ó, me chama, eu vou escolher alguém e aí a gente sobe aqui para o nosso bate-papo do Insta. Tá? Vamos lá, me chama, me chama, me chama. Olha, a Dani foi rápida. Dani, a primeira pessoa aí, hein? Vamos ver, se a gente for rápido, a gente chama até mais uma depois. Dani, vamos lá, eu vou tentar te achar. Dani Zanin. Vamos ver. Deixa eu ver aqui, como é que eu acho? Rapaz, como é que eu acho a parada aqui? Que eu não tô achando. Ah, tá, achei. Segura aí. Dani Zan. Não acho você, Dani, aqui. Você consegue me chamar, Dani? Aperta aí a câmera e pede para participar. Que aí vai aparecer para mim na lista aqui. Eu não estou conseguindo achar o seu nome. Dani Zanin 01.
Achei. Convidei. É só você entrar, Dani. Olha que interessante, hein? Olha uma galera aqui, chamou. Olha ela aí! Oi. Tudo bem? Tudo bem? Tudo certo, tudo jóia. Então tá bom. Ó, tá tendo eco para mim. Você consegue ou o fone, alguma coisa, tem que desligar aí. Fone? Não sei se está com dois aparelhos. Eu estou me escutando, eu estou escutando a mim mesmo, está dando retorno. Não, eu tô sozinha aqui, só tenho esse aparelho conectado. Você consegue botar fone? Pior que eu tô sem aqui agora. Tá no meu escritório. Entendi. É porque, como eu estou me escutando, tá bem ruim de a gente conversar. Vocês estão escutando duplicado, pessoal? Ou sou só eu? Olha, eu estou escutando duas vezes. Você está escutando a minha voz falar duas vezes aí também, Dani? Não. Para mim tá. Deixa eu ver se eu consigo fazer uma coisa. Tá complicado. É que se... tá, todo mundo tá escutando mesmo. Dani, vou ter que pular, gente. Não dá para conversar assim, Dani. Me desculpa. Qualquer coisa depois você troca uma informação comigo no privado. Tá bom. Vamos lá, então. Certo. Até. Que pena, Dani. Vamos lá, muito eco, é verdade. Eu ia até colocar o meu, mas não ia dar certo aqui, não. Vamos lá, de novo, pessoal. Chama aí. Traz de novo, traz de novo. Vamos lá, me chama aí. Primeiro que aparecer aí, os primeiros. A Camila. Vamos lá, Camila. Camila Lopes Matias. Foi a primeira que apareceu para mim aqui. Camila. Vamos ver se dá certo. Tomara que dê certo, né? Será que é o Instagram que tá bichado, galera? Vamos ver. Te chamei aí, tem que aceitar, Camila. Oi. Deixa eu arrumar a câmera aqui, do lado, eu não sei. Vira ela, tem uma câmerazinha embaixo que vira. Isso, pronto. Achei. Seja bem-vinda, Camila. Agora tá bom. Estão escutando. Tá vendo? Nada é por acaso. Vamos lá, então, Camila. Me fala, o que você quer perguntar, qual que é o caso, como é que eu posso te ajudar? Deixa eu resumir o caso, aqui, deixa eu acender a luz. Deixa eu resumir o caso. Então, 16 anos casada, aí tinha 15 dias que meu pai tinha falecido, percebi ele meio estranho, meio longe, mas eu tava vendo um luto ainda, né? Aí descobri que ele tava conversando com uma moça. E aí ele foi embora de casa, não ficou com a moça nem nada. Mas ele tá com uma moça, eu já não sei mais se é essa, se não é, entendeu? E faz 3 meses isso. Ok. E esses sinais aí estão todos acontecendo, mas assim, hoje, por exemplo, ele colocou a foto dele de perfil com a moça, 5 minutos e tirou. Porque eu fico fuçando também, eu vi na da minha filha, que ele me bloqueou. Uhum. E ninguém sabe que, assim, da família dele, ninguém sabe que terminou porque ele não contou, não tirou nossas fotos de redes sociais. Ok. Eu fico pensando, e eu vou lutar até quando? Será que eu vou conseguir? Será que vale a pena? Então, como é que era o relacionamento de vocês antes? Era bom, não era bom? Como é que era? Até então, pra mim, eu era bom, né? Mas depois, agora, eu comecei a perceber algumas coisas, né? Uhum. Que nem ele tá jogando a culpa que ele saiu de casa por minha causa, que ele não aguentava mais as brigas, não aguentava mais eu. Certo. E as brigas eram por quais motivos? Qualquer um. Qualquer um? Qualquer um, Camila. E você era estupim da coisa, não? Na maioria das vezes, sim. Muito bem. Por que você diz para mim que talvez não vale a pena mais lutar? O que passa na sua cabeça? Olha, porque tem 3 meses
fora de casa, e olha, eu tenho sofrido, hein? Não tenho diálogo com ele, mas também eu fiz tudo o que eu fiz de errado. Eu não fiz contato zero, eu já liguei, mandei 50 milhões de mensagens, fiz tudo isso aí. E ele tá lá com a moça. Então, por que você está pensando em desistir se você ainda não tentou nada certo? Porque hoje ele assumiu, assim, ninguém sabia que ele já saiu de casa, né, da família, ele não contou pra família dele, ninguém sabia. Então hoje ele colocou a foto no perfil, aí me veio uma coisa, assim, será que ele tá assumindo agora? Então, vamos lá. O que acontece? O que você está esperando acontecer para voltar? Não entendi. Você tem 3 meses que você está separada. Aí você falou que fez as coisas erradas. O que você está esperando que aconteça diferente para que volte? Porque você está falando assim, não sei se vale mais a pena, etc e tal. É isso que eu estou perguntando. O que tem que acontecer diferente? O que você fez de diferente que realmente possa contribuir para voltar? A sua parte, esquece a dele. Da minha parte, assim, eu comecei a ir para academia, coisa que eu não fazia, né? Tô fazendo um curso, que eu fazia tempo que eu não fazia nada mais, entendeu? Tô fazendo um curso agora. E agora, essa semana, eu estou no contato zero com ele, né? Uhum. E o curso, eu comecei essa semana. E esse curso, por exemplo, ele trabalha bastante essa questão emocional? Não, é um curso profissionalizante que eu estou fazendo, porque faz muito tempo que eu estou fora do mercado de trabalho. Tá. E você falou que brigava por qualquer coisa. Por que você tinha esse gatilho? O que acontecia que te tirava do sério e você brigava? Eu não sei, eu acho que eu era muito garantida com o relacionamento. Eu nunca imaginei que isso fosse acontecer, dele sair de casa. Entendi. E por que eu estou falando isso? Veja só. Toda a transformação que você está fazendo, ela é externa, que é a parte da academia, se cuidando, nada de errado. Eu sempre falo que isso é importante também, tá bom? Isso é importante. Só que isso daí é 20, 30% só do resultado que você vai ter em trazer a pessoa de volta ou até mesmo ter um outro relacionamento. Uma pessoa fica com a outra principalmente pelas personalidades, por aquilo que se conecta, com aquilo que de fato tem atração, diversão, leveza. A pessoa tem vontade de voltar para casa. Isso tudo está no mundo quê? Emocional e comportamental. Concorda comigo? Sim. Então, você no começo do relacionamento, você brigava muito com ele ou era mais tranquilo? Muito tranquilo. Entendi. Os seus pais eram como antes? Seus pais são vivos? Não, meu pai faleceu tem 3 meses, praticamente o tempo que ele saiu de casa. Que você falou no começo da live. Isso. E como é que era o relacionamento dos seus pais lá na sua infância? Sempre foi bom com meus pais. Sim. E eles estavam sempre... Sim, minha mãe... Pode falar, pode falar. Sempre presente, mas assim, a minha mãe, ela tem uma coisa ela é muito possessa. Isso atrapalhava também meu relacionamento. Possessa como? De possessão, de tomar posse da pessoa? Isso. Tá. Ela era muito controladora? Isso, é ainda. Ainda é. Ainda é. Os seus pais brigavam muito? Não, por causa disso? Não, meu pai era muito tranquilo. Tá entendido. Então, e você hoje tem essa característica, não? Sim. Acabei de... Então, você está repetindo o padrão da sua mãe. Você está repetindo o padrão da sua mãe. Sim, acabei de ver isso. E ela, uma coisa interessante, ela, com esse sentimento de posse, de controladora, etc e tal, como é que era o relacionamento entre vocês? Você e ela, principalmente? Ela era presente, sempre te elogiava, estava sempre... Como é que era essa questão? Sim, ela sempre foi presente. Sim. E ela te elogiava tudo direitinho? Sim. Ótimo. E o seu pai? Não. Ele era mais quieto? Sim.
Ele validava, ele tinha... como é que era? Ele estava sempre presente também, ou o trabalho dele, às vezes ele era meio ausente, ou ele só não comentava as coisas? Ele trabalhava muito, ele foi bem ausente. Então, de quem você mais almejava o amor? Eu sei que você amava os dois, a gente ama os pais, né? Mas de quem você mais queria o amor? Minha mãe. Então, por causa da possessão dela, você criou uma obsessão também, né? De querer a aprovação dela. E o teu pai criou a rejeição. Veja só, pessoal, isso aqui que você está falando é uma coisa muito importante. Porque, veja só, quando as crianças, a gente tem, o pai trabalha muito, a mãe trabalha muito, às vezes bebida, não precisa ter tido um divórcio. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Mas a sensação que a criança tem é de rejeição. Entende? Então, a gente acaba buscando na pessoa que a gente casa, né? Buscando aquela aprovação que a gente não tinha dentro de casa. É como se você estivesse buscando isso, inclusive, né? No seu marido. E aí, aquela história, ele teria que te dar essa atenção. Só que ele não tinha como fazer isso porque ele é marido, ele não é pai, né? Nem mãe. E aí você ainda tinha a característica da possessão. Então você juntou uma parte da sua mãe e a rejeição. E a rejeição você repetiu com ele. O teu comportamento de possessão foi o gatilho para você sentir de novo a rejeição, que é o vício emocional do passado. Você está entendendo? Entendi. Sim, faz muito sentido. Então, o que acontece? Como que eram seus outros relacionamentos? Namorados, tal? Como é que era? Foi legal, não foi? Tinha dificuldade, não tinha? Eu namorei pouco. Faz 18 anos que eu tô com, assim, quase 19 anos que eu tava com o meu marido em namoro, casamento. Eu namorei bem pouco, não tive... E antes dele... Uma vez só. Eu tive um namorado antes dele. Tá certo. E você que terminou com ele? Foi eu. Antes dele foi eu. Qual o motivo? Terminei. Você lembra? Deixa eu lembrar qual o motivo que eu terminei. Eu achava que eu não gostava dele, mas... Ele era bonzinho e tudo, mas eu não gostava. Então, olha que interessante, né? Até a Natália escreveu aqui, ó, quando a mulher busca o pai no marido, é realmente um fracasso. E é isso mesmo, né? A gente tem uma tendência. Você buscou algo de aprovação, só que você tinha um vício emocional de reprovação, né? De rejeição por causa da ausência dele. A ausência paterna, no caso da mulher também, ele é muito importante por causa disso. A gente cria o vício da rejeição. Existe frustração. A criança não entende que o pai está trabalhando. Hoje a gente entende que o pai tem que trabalhar e tem que cuidar da vida, não é? Só que a criança, ela não entende. Ela entende que o quê? Que o trabalho é mais importante que eu. Entende? E aí a gente cria essa condição. A rejeição que você tinha do seu pai, você cria um vício, e a forma que você encontrou de, no seu casamento, sentir de novo a rejeição foi através do comportamento da sua mãe, porque você falou de um jeito assim, ela é muito possessiva até hoje, então é uma coisa que te incomoda. Percebe? É uma coisa que, assim, a gente suporta, mas não é algo fácil. Por que eu estou falando tudo isso para você? Não é para ficar analisando a sua família, é para mostrar o comportamento. Você falou, até onde eu vou lutar pelo meu casamento? Deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você não quebrar essas feridas, essas fraturas emocionais do passado, você não conserta os relacionamentos do futuro. Entende o que eu estou querendo dizer? É por isso que eu falo tanto para todo mundo que se você não desperta o seu poder pessoal e cura as feridas emocionais que está em nós, veja, você vai desistir desse relacionamento. Você vai, de repente, se envolver com outra pessoa e você vai repetir o padrão. Entende? E se a pessoa for tão boazinha que ela não te abandone, você abandona ela, que foi o que aconteceu com o teu primeiro namorado. Ah, não gosto mais. Sabe por quê? Porque ele não te deu do vício que você precisava, que era a rejeição. Tá tudo conectado, pessoal. Isso é muito interessante. Tá fazendo sentido para você, Camila? De verdade? Muito. Deixa eu fazer um comentário. Minha mãe, quando soube que o meu marido foi embora, ela ligou para ele e esculachou o homem. Então, você vê que tinha até uma influência dela, né? O que teoricamente, nada contra, eu sei que a intenção dela foi maravilhosa, a mãe quer proteger. Ela tinha que fazer isso. Mas ela não podia fazer isso, porque isso acaba o quê?
prejudicando a sensação. Então, uma coisa que eu vou falar para você, independente do que esteja acontecendo, tá com outra, não tá com outra, tá fazendo, não tá fazendo, antes de você tomar qualquer decisão no seu relacionamento, você precisa resgatar essas condições, se transformar verdadeiramente, não só na parte física que você está tratando, faça isso, porque isso te tira da depressão, né? A gente sai daquela energia negativa, isso me traz uma coisa... Tá vendo? Então você tem que levantar, etc e tal. Mas o mundo emocional é que vai mandar. Então, assim, você está 3 meses. O que você fez exatamente? Você fez coisas erradas e agora eu estou fazendo academia. Mas ele olha para você, ele não terminou com você porque você não fazia academia. Percebe que você está corrigindo o lugar errado? Sim, sim. Então esse é o ponto. Nada de errado com fazer academia, porque isso é bom. Mas não é isso que vai fazer ele voltar a ter atração, admiração e respeito por você. É a hora que, de fato, você mostrar para ele, estiver perto dele, e ele olhar para você e falar assim, ó, cara, que energia é essa? O que está acontecendo? E você se sentir, de fato, extremamente bem. Sim. Você tem filhos? A mulher que está... Eu tenho uma filha. Então. A mulher que ele está atualmente, ela tentou contato algumas vezes comigo, eu não sei se você já pegou o telefone com ele, e todas as vezes que ela vai falar comigo, ela pega o telefone de outra pessoa, me adiciona, eu bloqueio, ela se refere assim, o que ele encontrou em mim não foi beleza, é amor de verdade, que ele não encontrou em você. Ela falou isso pra você? Ela sempre se refere a isso, o que ele encontrou em mim não é beleza, pode ficar tranquila, o que ele encontrou em mim é amor. Meu, só não pega isso pra você, porque é outra pessoa que tem uma autoestima extremamente abalada, e ela faz isso para te diminuir, para se sentir menos pior, porque ela precisa de autoafirmação. Quando a pessoa sabe quem ela não precisa falar para ninguém, ela sente. Tudo bem? Pois é. Fica tranquila. Certinho. E uma coisa que é importante, veja só, muito provavelmente esse sentimento de rejeição que você teve dos seus pais, da sua mãe na época da possessão, mas principalmente do seu pai por causa da ausência, eles provavelmente carregaram isso também. Ele aprendeu isso. Provavelmente o pai dele também trabalhou muito, seu avô, né? Também trabalhou muito, também teve que ralar para poder dar coisa para a família. Então ele aprendeu isso. Só que isso carrega o sentimento de rejeição. Entende? E o que acontece? Enquanto isso, presta atenção todo mundo que está aqui. Enquanto você não quebrar o padrão de rejeição, você vai perpetuar isso na sua família. Quem é isso? A sua filha, a sua neta e assim por diante. Você tem que quebrar esse padrão. Entende? Entendi. Faça isso por você e pela sua filha. E, em consequência, o casamento vem. Mas primeiro é a sua vida. Entendi. Tá fazendo sentido? Não, hoje quando eu vi a foto dele do perfil lá, eu passei mal. Meu Deus, eu preciso me curar. Exatamente. Eu vi a foto dele com a mulher mas ele colocou a foto 5 minutos. Então, não se preocupa com ela. Aliás, não se preocupa nem com ela, nem com ele. Tá bom? Não se preocupa nem com ela, nem com ele. Você tem que se preocupar agora com você, mulher. Você tá olhando, stalkeando rede, você tá vendo se ele coloca, se ele não coloca, se faz, se não faz, se tá online, se não tá, se tá escrevendo, se não tá, e você que tá destruindo a sua própria vida. Aí você vai desistir de um relacionamento que daqui 3, 4 meses, ou até daqui, de repente, 1 ano, vai cair a ficha e falar assim, ó, mas no final das contas, o que eu fiz para resgatar? Fiquei correndo atrás? Você tem que resgatar a sua vida. Ninguém... Pessoal, eu já falei isso aqui, mas eu preciso falar que agora nós estamos juntos aqui, você está tendo essa oportunidade, e eu estou tendo a oportunidade, na verdade, sou grato de você ter aceitado, porque é vida real. Bom, nossa, eu precisava ouvir isso, viu? É vida real. Cara, você só está se destruindo, entende? Então, assim, enquanto você não olhar para você, você não reconstrói nada, não é seu casamento, você não vai reconstruir, você não vai ter felicidade no seu profissional, a sua filha vai ficar uma pessoa triste. Por quê? Ah, mas eu dou tudo para ela. O filho e a filha não quer ganhar coisas, quer ver um filho feliz, esteja feliz. Fique bem, fique feliz. Um dos critérios dentro de você aprimorar e resgatar
um relacionamento, seja ele qual for, inclusive com os filhos, é você demonstrar amor próprio. Se você não demonstra amor próprio, você está ensinando ela que ela também tem que ser inferior. Entende? Que ela também tem que ser dependente, que ela também tem que ser rejeitada. E nunca caia no erro de falar assim, ó, filha, eu vou te criar para você nunca depender de ninguém, não sei o quê. Você vai criar uma crença. Veja, ela pode, só que você pode falar assim, ó, você pode ser independente e ter pessoas, porque é maravilhoso ter um relacionamento. Só que você tem que ser feliz primeiro, para depois abundar num relacionamento. Então é você. Você não restaura nada se você está quebrada. A pessoa, você chega perto da pessoa, ela sente o cheiro da fragilidade, da tristeza, da solidão, do desespero. A gente percebe, gente. Tá caindo ficha aí, galera? Pode falar, cara. Posso falar? Pode. Semana passada ele mentiu pra mim que tinha terminado com a mulher. Eu não sei qual é o motivo, né? Uhum. Ele mentiu que não tava mais com ela, tudo, e nisso ele tentou uma reaproximação da minha casa, assim, não comigo não, porque ele não conversa, ele não consegue nem olhar no meu olho quando ele vai falar, ele abaixa a cabeça. Às vezes que a gente conversa, ele não consegue olhar pra mim. E aí nisso ele se ele terminou com ela, por que não? Aí ele começou a entrar dentro de casa. Eu nunca fiz contato zero nem nada. Tomou café aqui, entendeu? Aí quando eu descobri que era mentira, aí eu falei, não, agora eu vou começar o contato zero. Então, o que acontece? Ele estava alimentando a dúvida dele. É o tipo da situação assim, ó, eu falo com muito amor aqui, tá, Camila? Eu falo com muito amor, tá? A verdade é o seguinte, a pessoa quando tem esse comportamento, ele tá segurando você inconscientemente, vou nem falar que é de má fé, porque a gente não vai ficar julgando nem criticando ninguém, mas ele inconscientemente tá te colocando no plano B para perceber. Será que se eu quiser eu volto? Será que eu tenho alguma chance? Porque se lá der errado, eu já sei que aqui tá funcionando. Você tem que tirar essa certeza pelo mundo emocional e não racional. E quando você começa a fazer isso, a pessoa entra em... eu brinco que a pessoa buga, né? A cabeça da pessoa buga, sabe? Ela fica meio bugada, assim. Porque ela fala assim, não, mas aí ela começa o quê? Ela fica mais intensa, mais agressiva, para colocar você à prova. Entende? Só que se você não está forte emocionalmente, o desespero de perder aquela, talvez, janela de oportunidade, você vai lá e faz tudo errado. Tá entendendo? Então agora é o seguinte, o contato zero é para você voltar para o estado neutro, você sai dessas redes sociais e você mergulha no seu desenvolvimento. E não é técnico. O racional, tudo bem, nada de errado, tem que ter formação, tem que ter o que você quiser. Entendeu? Acho que tudo é válido dependendo do objetivo que você está tendo. Mas o mundo comportamental, ele manda em todas as áreas da vida. Você pode ver, pessoas que não têm formação, muitas vezes mestrado, doutorado, etc. e tal, tem um baita do resultado. E às vezes pessoas que têm, por causa da falta da gestão das emoções, não conseguem ter resultado. Elas estão tristes, recebendo menos do que deveria ou até poderiam. Estou falando do mundo profissional. Por quê? Porque 80% dos nossos resultados vem do mundo emocional e 20% vem do mundo técnico. Então, nada de errado. Só que agora, dentro de tudo que você está falando, mergulha nisso em você. Você merece passar por isso. Você vai ver, a sua vida vai virar de ponta cabeça. Entendeu? E aí você vai começar a se sentir tão bem. Eu estava fazendo agora, conversando com uma aluna nossa, né? E ela estava falando lá pra gente, né? Comentando comigo, né? Ela falou, Luciano, aconteceu uma coisa surreal. Porque eu não ia nem na esquina sozinha. Tudo que eu fazia, eu dependia dele. Eu tinha medo, eu não sei, eu queria fazer tudo. Entende? Eu quero fazer tudo, etc e tal, blá, blá, blá. E aí, depois que eu comecei a me desenvolver, eu não só faço tudo sozinha, tô amando estar comigo mesma. E esses dias ele virou para ela e falou assim, olha, se eu quiser voltar daqui 2 semanas, como é que seria? Ela sabe o que ela falou? Agora, quem não quer, não é porque definitivamente, mas eu preciso me desenvolver e eu estou adorando esse meu momento. Eu preciso me reencontrar. Pode ser, não estou falando, ela não quis dizer que não, mas o que aconteceu? Ela tomou totalmente o poder de volta. Mas não é o poder da relação, ela tomou o poder da vida dela. Cara, virou o jogo completamente. E ela falou, eu quero restaurar meu casamento, mas eu preciso me reconstruir, porque eu não quero um casamento quebrado, eu quero um casamento inteiro. Olha a maturidade que essa mulher chegou. Entende? Então
o desapego dela estava tão grande, né? O desapego dela estava tão grande que ela não tinha mais medo de perder. Mas ela tinha certeza do que ela poderia fazer. E é isso que eu prezo muito. O relacionamento não é voltar a qualquer custo, pessoal. É voltar para ser um relacionamento extraordinário, pleno. Entende? Ah, não, eu quero voltar, eu quero voltar. Aí a pessoa pega a dica, faz sedução, a pessoa volta, você volta para o inferno astral de novo. Caramba! Não é isso que a gente quer. Se é para ter um relacionamento, é para ter um relacionamento incrível, diferenciado. A Natália tá rindo aqui. Quem não quer sou eu. Essa Natália é ótima. Eu me divirto. Ela tá rindo da história lá. Da Deixa eu moça. fazer um comentário, Luciano. Pois não. Pra gente fechar, vamos lá. Quando ele tá com a minha filha, ele fica reforçando pra minha filha o tempo todo: ó, tá vendo como eu tô feliz? Com sua mãe eu não era feliz. Olha aqui como eu tô feliz agora. Tá Quantos anos tem a sua filha? 12 anos. Quem precisa passar por um trabalho comigo é ele. Porque não se brinca com a cabeça de uma criança. Não se brinca com a cabeça de uma criança. Não se brinca. Tá certo? Se ele tem que se resolver, ele que se resolva. Não envolva. Blinde. E isso daí eu falo pra você. Enquadra ele. Não dá, não deixa. Não, eu já proibi. Tá? Fala assim, ó, meu, beleza, cara, não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum, tá certo? De você tá com... Tá tudo bem. Mas é o seguinte, não envolva ela nessa situação. Tá certo? Quem resolve aqui somos nós. E tá tudo bem. A gente pode resolver, fica tudo certo, etc e tal. Mas a criança, ela não interpreta isso. Entendeu? Tanto que ela não quer mais ver ele agora. É lógico, porque o que acontece? Ela tá tomando o lugar dele, entendeu? Ela tá te defendendo. E você também não pode deixar, viu, Camila? Quando ela tiver alguma situação, não quero mais ver, tal, você vai validar que, olha, independente de qualquer coisa, isso é um problema meu, um problema do teu pai, você não tem nada, ele é o teu pai, ele continua sendo, não misture também, porque numa dessas você fala assim, você tem razão, aí você inconscientemente, não por mal, mas você acaba validando o problema, entendeu? Sim, não, eu tava reforçando pra ela ficar com ele o tempo todo. Mas aí, diante dessas atitudes dele, eu não sei o que fazer. Não, mas é que tá, isso que eu tô falando. Para você despertar a vontade, para você influenciar, não é manipular, para você tirar ele dessa dúvida, você tem que ser consistente na sua mudança. Porque a hora que você for consistente na sua mudança, ele vai começar a perceber. É uma construção. Gente, não é da noite pro dia. Entende? Você vai construir isso. E aí, pela repetição e consistência, ele vai começar a notar que tem alguma coisa diferente. Aí vai olhar para a Camila e fala assim, caramba, realmente é algo diferente. Aí aquilo começa a deixar a pessoa intrigada. Eu tenho várias declarações de pessoas que falam assim, eu tô aqui, ele tá com outra, falando no mesmo situação de homem e mulher, né? Então eu tô aqui, ele tá com outra, mas ele não tira a cabeça daqui, tá o tempo todo me perguntando onde é que eu tô, o que eu faço, onde é que eu vou. Percebe? Ela virou o jogo também já. Entendi. Entendeu? A Natália perguntou aqui, ó, Luciano, pergunta sobre os pais dele. Se são casados e vivem bem. Me parece... O pai dele... Fala. Pode falar. Parece que ele honra alguns dos pais aí. O pai dele abandonou a mãe quando ele tinha 2 anos. Ele foi conhecer o pai só aos 18 anos. Aí quando chegou lá, encontrou um traste e voltou. A mãe dele, que eu estou junto, ela já tem 18 anos com ele, acho que ela já teve uns 20 maridos. Então veja só que interessante, né? Aliás, essa é uma coisa bem legal, porque que a Natália colocou aí, né? É que não vai dar tempo de entrar nisso mais, né? Mas assim, uma coisa interessante é que você atraiu uma pessoa que ia validar o seu vício emocional da rejeição. Entende? Ele já tinha as características. E aí você provocou o processo inconscientemente. Mas veja só, as pessoas mudam. Elas se influenciam. Entendeu? As pessoas mudam e elas conseguem ser influenciadas para fazer a alteração. Tá bom?
Então, não duvide das coisas. Faça o que tem que ser feito. Até porque esse tipo de situação, muitas vezes a outra pessoa também está gritando por ajuda. Ela só não sabe disso, mas ela está gritando por ajuda. Então agora, não adianta, não é hora de você olhar para fora, é hora de você olhar para dentro. Posso fazer a última pergunta? Sim. Então, ele assim, ele mudou drasticamente, assim, ele era, com todos os defeitos, a gente não era um casal perfeito, mas ele era um bom pai, um bom marido, né, um bom filho. E ele mudou totalmente, que ninguém conhece ele. Algumas pessoas comentam comigo, nossa, parece que o Cristiano está enfeitiçado, né? Ele está outra pessoa. As coisas que ele fala, as coisas... Tanto que ele não fumava e não bebia. Hoje ele está fumando e bebendo. Isso daí tudo é para até mesmo para se justificar, sabe, Camila, das decisões. Eu brinco que quando a pessoa vai tomar uma decisão dessa, ela começa a contar a história para ela mesma para justificar. Até mesmo você parar para pensar, o assaltante, né? O assaltante, quando vai assaltar, vai fazer o roubo, etc e tal, o que acontece? Quando ele vai assaltar, quais são os palavreados do assaltante para a pessoa? O que ele fala? Perdeu, vagabundo, não sei o que, idiota, não é assim, ele não começa a xingar, isso que eu tô falando coisas leves, né, porque nós estamos online, né, mas ele começa a xingar a pessoa, vagabundo, não sei o que, perdeu, não sei o que, não é assim? Por que ele tá falando isso? Sim. Porque isso não é uma verdade, mas ele tá falando isso para quê? Para se convencer que aquela pessoa é aquilo que ele tá falando e que ela merece ser assaltada. É uma história que ela conta para ele mesmo justificar o ato que ele está fazendo. Não é só para, que nem o Bebeto colocou para imprimir, oprimir. Sim, para causar medo. Mas, na verdade, ele está se convencendo. Ele fala. Já pensou se ele chega no negócio, mesmo que ele fale bravo? Homem de família, pessoa incrível que paga as contas. Agora me dá sua carteira. Entendeu? Tipo, como num casa. Então, ele precisa contar uma história que justifica a ação que ele está tomando. Quando a pessoa está saindo, muitas vezes, ele começa o quê? Culpar você, julgar você, acusar você, etc e tal. Por quê? Não é sobre você, caramba. É para justificar o ato que ele está tomando. Não peguem para vocês. Então, não pega para você. A culpa é sua de eu estar saindo. Você pode ter tido responsabilidade. Ok, olha para isso, o que é verdade para você e trabalhe. Por outro lado, você faz o quê? Ele está falando para justificar para ele. Tá? Entende? Isso é libertador. Entendeu? Isso é libertador. Beleza? Eu precisava participar disso hoje. Foi um presente, hein? Beleza, então. O Vando tá pedindo aqui já várias vezes. Vando, eu não consigo fazer duas pessoas no mesmo dia, cara. Por isso que eu falei que eu ia fazer só uma, ia sortear aqui. Eu tentei a primeira, acabou entrando a Camila aqui, né? Enfim. Que bom. As coisas acontecem. A Natália dá risada da minha cara, olha lá. Luciano, você é uma comédia. Que bom, Natália. Pelo menos a gente fala de assunto sério, mas às vezes dá risada, né? Não? Isso é bacana. Olha lá, a Natália tá. Aqui, foi mesmo. Eu vou chamar a Natália aqui no particular para falar. Porque o que acontece? É muito interessante porque a gente vai colocando as peças, né, no lugar. Então, assim, a sua filha no lugar certo, você no lugar certo, seu marido, ele tá de brincadeira, assim, com o emocional, ele não sabe lidar, ele tá perdido, tá? E aí que eu quero que você entenda, não tenta entender a cabeça de quem tá mais perdido. Não tenta entender. Porque você não vai conseguir. Por isso que eu tô falando, seja você a luz aí, o farol, né, se desenvolva para que você consiga trabalhar essa reconstrução. Mas lembre-se, a reconstrução ela vai ser consequência disso, entende? E não desista enquanto você não souber que passou por todas as fases de você se transformar e atuar em direção a ele da forma correta, porque você estava pensando se vale a pena, mas você não tinha feito nada que de fato pudesse, entendeu? Tudo bem? O que eu fiz foi tudo errado, né? Tudo ao contrário. Perfeito. É isso aí. Pessoal, vamos lá. Eu vou abaixar você então aqui, tá bom? Você volta aqui para a audiência com a galera. Obrigada. Fica com Deus. Imagina. Eu que agradeço. Valeu. Eu não sei sair daqui agora. Eu tiro, pode deixar. Tá bom. Pronto. Pessoal,
Que maravilha, que bacana, né? Gostoso conversar. Vocês verem que o papo ele é assim mesmo, né? A gente vai, conversa, aí puxa um pouquinho lá de trás, a gente começa a entender a raiz das coisas, né? Eu gosto de fazer algumas coisas a mais aqui no ao vivo, assim, às vezes não dá porque eu não tenho uma ferramenta, nem da forma como eu gostaria, mas dá para ter uma boa ideia e tirar essa dúvida, muitas vezes, da pessoa, né? Então, assim, e o legal é que a nossa verdade liberta a verdade dos outros, né? O que significa isso? Significa que, provavelmente, o caso dela, o que ela veio falando, veio conversando, muitas vezes caiu ficha para você aí também, né? Então, o quanto que, de repente, você também não virou essa chave, né? O quanto que para você também não foi importante, o quanto que também a gente não enxerga que nós não estamos sozinhos, muitas vezes, nessa dor. Muitos de nós enxergamos assim, cara, o meu caso é diferente. Não, o meu caso é único. Deixa eu falar para vocês. O seu caso é único para você, porém, a solução é a base do emocional. Me perguntaram, como é que quebra essa repetição de padrão dos nossos pais? É através de ferramentas de impacto emocional que a gente executa, entende? Então, são ferramentas, são estratégias. Você tem que passar por um processo de cura para que você não permita que isso perpetue na sua vida. E eu falo mais, isso está em todas as suas áreas. Você tem crenças dos seus pais financeira, você tem crença dos seus pais de saúde, crença no relacionamento. Tudo vem de trás, os vícios, as repetições, as rejeições, o abandono, a traição, entende? Muito disso tem para validar, mas ninguém traiu na minha família, mas você, de repente, teve a experiência da frustração, da tristeza, da solidão, entende? Tem várias situações que se conectam nesse mundo emocional. Mas a hora que você começa a destrinchar você mesma, passando pelas ferramentas, fazendo um mapeamento, olhando para tudo isso, é a hora que você limpa. E a hora que você faz essa limpeza, você começa a ter a força para poder reconstruir o seu casamento, a sua vida, o seu financeiro, os seus filhos e tudo mais. Entende? Por isso que eu falo que nós somos guardiões, todos vocês aqui. Somos guardiões da família. Por que guardiões da família? Porque isso tudo restaura a família como um todo. Vai mexer com os filhos, vai mexer com todas as áreas. Não tem como. Mesmo que o casamento no final não dê certo, que às vezes acontece, né? O pessoal fala lá que é o livre-arbítrio, a gente não controla, ninguém quer outra pessoa amarrada aqui. A gente quer outra pessoa porque ela quer ficar com a gente, não é assim? Então, o que acontece? Mesmo que aconteça isso, todo esse convívio familiar, ele vai acontecer de uma forma muito mais harmoniosa e feliz para todo mundo. Entende? Olá, Luciano, quando soube que estava com alguém, me desbloqueou. Fez comentário, estava outra recentemente e colocou indireta no Face que superou. Por quê? Porque ela não pode mostrar para você, é padrão, é o que a gente falou hoje. Entende? Não tem conversa, pessoal. Não tem conversa. A hora que você coloca as peças certas nos lugares certos, você quebra os padrões. Vamos lá. Só para vocês entenderem, né? Vou pegar aqui o pincel. Só para fechar a noite aqui, ó. Isso aqui é a raiz, tá? Então, assim, aqui é a sua vida. Então, o que acontece? Daqui para cima são os resultados. O que as pessoas estão fazendo? Estão tentando mudar o resultado. Aí para essa daqui e vai para cá. Aí quando abre outra linha de crescimento na vida dela, daquele determinada área, estamos falando de relacionamento, ela vai e tem problema de novo. Aí ela fala, não quero mais. Ela abre outra. Aí vai e dá problema de novo. Por quê? O problema não está em mudar a área que você está vivendo no hoje, e sim a raiz que traz o problema. Você tem que desconectar essa raiz. E aonde está a raiz? Está nos nossos pais, caramba. Todos nós. Está nos nossos pais. A gente precisa, pais, cuidadores, as pessoas que criaram a gente, a nossa infância. Entende? É reflexo. De 0 a 12 anos, são as nossas crenças mais profundas e mais enraizadas. Então, tudo que aconteceu lá, muitas vezes você acha que é inofensivo, mas foi aquilo que gerou o sentimento de rejeição. Aquele irmão que ganhava o sorvetinho a mais do que você, rejeição. Rejeição se desdobra em orgulho. Rejeição se desdobra em ego. Ego se desdobra em quê? Em crenças, em vícios, entende? E aí você fica o quê? Autossuficiente, arrogante, quebrando a cara, mas não quer dar o braço a torcer, porque você está querendo provar que você não precisa.
Tudo bem, pessoal? Vamos para cima, então? Beleza? Então, galera, e aí? O que vocês acharam da nossa live mentoria? Foi bem interessante. Eu gosto de estar com vocês aqui, pessoal. Como é que foi? Só uma pessoa passando pela cura interior restaura o casamento. É isso mesmo. É isso aí. Bora para cima, então? Foi bacana? Então é isso aí. Não vou fazer isso sempre, em todas as lives, mas eu vou fazer o máximo possível para a gente, eventualmente, trazer aí uma pessoa no final de cada live e a gente bater um papo aí de uns 10, 15 minutos aí e analisar aquele caso. Fazer uma breve mentoria. Agora, a Camila viu, né? Tem um trabalhinho para fazer aí, para se desenvolver, mas o legal é que a saída existe, né? A saída existe. Então, vai para cima, porque vai dar muito resultado. Beleza? Muito, muito, muito bacana, pessoal. É lindo de ver isso daí. Olha como a ficha virou para ela. Ela falou que nunca tinha imaginado isso, né? E tudo isso também tira o quê? Um peso de falar assim, eu sou toda culpada. Gente, isso é só repetição de aprendizado. Para de pegar para você uma coisa se culpando, porque isso te destrói. Não, errou, errou. Agora, vamos mudar. Muda. Mudança é decisão. Não espera a coisa cair no colo. Entende? Beleza? Que dúvida, Alexandre? Eu não sei, eu não consigo ver as dúvidas lá para cima. Vamos embora. Deixa eu ver aqui. Melissa Tubarão, grande Melissa, tudo bem? Que maravilha! Ó, o Alexandre, manda para mim lá depois no grupo lá, cara, que aí eu te tiro a dúvida, tá bom? Já tá bem tarde aqui, eu preciso encerrar, e senão amanhã o bicho pega, tá bom? Gente, beijo no coração. Sulene, o curso, na verdade, é uma mentoria em grupo, tá? Eu abro de vez em quando. Fica atento aí nas redes que eu aviso. Agora tá aberta aí uma jornada no final do mês. Tá no link da minha bio aqui do Insta, tá? Aí você participa lá, que lá eu vou falar um pouquinho mais. Tá bom? Ah, pronto, chegou aqui, ó. Minha ex pegou o telefone da minha filha hoje e colocou a foto do namorado dela com minha filha no perfil e no status, do nada. Ela tá querendo só afetar você, cara. Não cai no eixo, tá? Né? Não cai nessa pilha, não, cara. Não cai nessa pilha. Entendeu? Então, assim, não cai na pilha, não cai na pilha. Se você der bola e entrar na pilha, você vai perder. Não cai na pilha, fica de boa, tá bom? Se você for tirar satisfação, qualquer coisa, você vai mostrar o inverso. Fica tranquilo, tá certo? Fica tranquilo. A tua filha tá viajando, entendi. Pessoal, beijo no coração, tem que ir embora. Tchau, senão daqui a pouco eu tô lascado aqui em casa também. Valeu, fiquem com Deus, ótimo final de semana. Amanhã não tem live, tá? Amanhã, sábado, eu não faço live. Eu tenho outros programas aqui, provavelmente aí domingo a gente volta. Um grande beijo, fiquem com Deus, valeu.